A proposta do senador Crivella gerou polêmica no segmento do esporte, já que representantes dos clubes, empresas e entidades desportivas afirmaram que a mudança na lei poderá causar problemas financeiros. Por um outro lado, a classe dos psicólogos argumentam que a lei irá trazer benefícios aos atletas profissionais e gerar mais postos de trabalho aos psicólogos em todo o país que atuam no segmento esportivo. Diante desse cenário, eu inicio uma audiência pública para ouvir as partes interessadas nesta pauta, para que eu possa apresentar um parecer equilibrado e que atenda a todos os segmentos e beneficie os atletas profissionais de todo o Brasil. Muito obrigado. E com a palavra, o senhor Rinaldo José Martorelli. Esse melhor? Ótima tarde a todos. Obrigado. Ótima tarde, deputado. Oi? Oi, agora sim. Ótima tarde a todos. Ótima tarde, deputado Roberto Alves, a quem eu agradeço o convite. Parabenizo pela iniciativa. Saúdo todos os representantes da mesa, saudando o Leandro Macedo, triatleta, saúdo todos os representantes e todos os presentes. Esse tema, se a gente for parar e pensar quem milita no esporte, nós teríamos aí um mês para poder falar, né? São tantas as vertentes. Mas, enfim, eu começo falando da obrigatoriedade de que os clubes possam atender os atletas psicologicamente e emocionalmente. E só a resistência dos clubes mostra, de cara, em que mundo nós estamos, né? Porque não haveria de ter nenhuma resistência, haveria de ser uma preocupação e já trabalhada, né? Eu, com 24 anos no esporte, dentro do campo, depois mais 26 na militância como sindicalista, e com toda a formação que eu tenho, eu acabei, na última formação, no MBA, que faz gestão empresarial, com ênfase para a gestão de pessoas, acabei e estou estudando, estou no 3º ano de psicanálise. Por quê? Por que me chama a atenção isso, deputado? Porque desde os meus tempos de atleta, sempre me chamou a atenção por que eu gostava de jogos difíceis e tinha companheiros que não gostavam dos jogos difíceis. Por que em determinado momento, um atleta ele cresce e o outro murcha? Sempre me preocupou isso. E me preocupou porque, em um ano, eu perdi 2 semifinais e 2 finais com uma equipe tecnicamente muito valorosa. E era esse o problema. O problema era emocional. Então, entender a pressão emocional que o atleta tem, o atleta de rendimento, que faz a atividade esportiva para poder se manter sua família, que é muito diferente do atleta que vai para uma maratona sem compromisso, né? Aquele que faz atividade para participar de uma maratona sem compromisso, para aquele atleta que joga futebol final de semana sem compromisso, aquele atleta que nada sem compromisso. É muito diferente. Nós temos 2 mundos diferentes. Aliás, Alonso Olea, um escritor espanhol, já dizia, né? O atleta profissional não joga, trabalha. Lá em Taubaté, deputado, lá em Taubaté a gente acabava o treino, tinha 3 emissoras de rádio e 2 de televisão, querendo saber o que havia acontecido no treino, qual seria o próximo passo. Enfim, esse monitoramento, essa exposição, faz com que haja uma mudança significativa na carreira. São poucas as carreiras que têm esse monitoramento. E um compromisso com o resultado. Porque o atleta ele só tem melhor vida se ele obtiver melhor resultado. E como a gente resolve isso? Como é que o atleta lida com isso? Como é que o atleta, quando perde um jogo importante, ele sai na rua? Ele entende que ele tem que abdicar, ele tem que renunciar da sua vida social por conta da profissão? Ele não entende. Ele está exposto o tempo todo. Se nós imaginarmos, e aí eu quero chamar a atenção dos senhores, porque eu tenho uma preocupação com relação a isso. Na última Copa do Mundo,
analisando os melhores jogadores do mundo. O Messi, o Cristiano Ronaldo e o Modric, que foi considerado o melhor jogador da Copa. O Messi, carregando a Argentina nas costas, não conseguiu jogar. Né? De cara, não conseguiu jogar. Uma questão emocional. No primeiro jogo ele perde o pênalti contra a Finlândia, acabou o Messi. Acabou. O Cristiano, porque a Argentina tem o compromisso de ser campeão do mundo, como temos nós no Brasil. O Cristiano Ronaldo, num país que não teria o compromisso de ser campeão do mundo, começa a Copa muito bem, fazendo 3 gols. No segundo jogo, ele já faz 1 gol só, porque ele passou a ter o compromisso de ser campeão mundial. Muda o formato emocional dele. Começa a ter o compromisso, porque a partir do primeiro jogo, com 3 gols, e a Espanha empatou no final do jogo ainda, Portugal passa a ter um destaque na Copa do Mundo. No segundo jogo, com esse peso, ele já não rendeu. No terceiro jogo, pênalti contra o Irã, ele vai, ele chuta, o goleiro pega. Quarto jogo, contra o Uruguai, cadê o Cristiano Ronaldo? Sumiu. O Modric, que saiu o melhor jogador do mundo, nas oitavas de final, Croácia e Dinamarca, 1-1, aos 42, 43 do segundo tempo, pênalti para a Croácia. Ele convertendo, a Croácia passa. Ele deu um chutinho bem pequenininho. Ele não conseguiu executar o movimento. Então, olha, os 3 melhores jogadores de futebol do mundo, os 2, né, sempre eleitos pela FIFA, e o Modric, o melhor da Copa. Olha a situação emocional desses meninos. E a gente, sem considerar a nossa derrota para a Bélgica, né, o primeiro gol, porque a gente sabe que o nervosismo e o medo, ele tem, o nosso cérebro descarrega para o organismo um hormônio que paralisa o movimento, e dificulta o movimento. Então, pega o primeiro gol da Bélgica contra o Brasil. O movimento do Gabriel Jesus, do Fernandinho e do Alisson. Acho que fica muito claro para quem se preocupa com isso. Então, se nós não observarmos a necessidade, primeiro, de que o trabalho emocional vai trazer maior produtividade, maior satisfação, né, e o melhor desempenho para o atleta, se nós não observarmos que isso acarreta um pós-vida melhor, se a gente não trabalhar com isso, se a gente tiver ainda que viver tentando obrigar o esporte brasileiro a se preocupar com isso, eu acho que a gente está dando um passo para trás. Né? Obrigar é um passo para trás. Se a gente imaginar em casos, eu vou tratar um pouco mais, continuar tratando um pouco mais do futebol, que são os casos que saltam aos olhos. O Iniesta, que é um jogador super consagrado na Europa, teve uma depressão nas férias, porque faltava a adrenalina do jogo. Nós temos o caso do Neymar, recentemente, que rompeu um contrato com o Santos porque entrou em depressão. Quer dizer, nós precisamos mesmo colocar na lei para que a gente entenda a necessidade desse trabalho. Se, por um lado, a gente parabeniza o projeto de lei, que é uma forma de chamar atenção para esse aspecto, por outro lado, ainda a gente sente que nós estamos muito para trás, nos aspectos de organização fora do campo de competição, seja campo de jogo, nas quadras, nas pistas. A gente está muito distante daquilo que nós necessitamos. Mesmo porque não dá para desconsiderar ainda uma outra questão agravante, que é a brevidade da carreira do atleta de rendimento. Não dá para a gente desconsiderar. Porque, e tem um filósofo francês, que agora não me recordo o nome, que diz que o atleta morre 2 vezes. Né? A primeira morte é quando ele está parando de jogar, quando está parando de atuar, está parando de competir, é a primeira morte. E como é que a gente faz com isso? A preocupação, a tensão, a angústia da transição de carreiras. O que a gente faz lá, deputado? Nós temos o Centro de Formação Humana, lá em São Paulo, que é a preocupação evidente, que é proporcionar um espaço para que os atletas possam treinar fisicamente, tecnicamente, mas
emocionalmente para poder voltar para o mercado de trabalho. Porque é aquela coisa, o atleta ele pode receber uma proposta maravilhosa da China, que hoje, né, é um mercado aberto. Mas se ele não souber como viver na China, emocionalmente, ele rompe um contrato e ele, ao invés de uma quantia grande que ele vai ganhar, ele vai ter uma dívida enorme. E ele para a carreira dele no futebol. Então, se ele não tiver essa consciência, se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver formação, cada vez mais ele vai lidar com dificuldade com as pressões que a carreira impõe. Bom, a gente, como eu disse, tinha muito para falar, mas eu fico por aqui. Te agradeço. Eu que agradeço ao nosso Rinaldo José Martorelli, que é do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, e que foi um bom goleiro, e foi goleiro até do meu Taubaté lá. E daqui a pouco, falando em goleiro, eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Aí eu venho fazer uma pergunta aos senhores. Você que representa o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, e você que é da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Porque o Corinthians é alvo, é um time grande, como se fosse o Palmeiras, se fosse um outro clube grande. E naquele momento praticamente estava em rede nacional o jogo. E se não bastasse isso, tem ainda as gozações que vêm por trás. Os outros clubes, os outros torcidas fazem aquela festa toda, principalmente os palmeirenses. Aí eu pergunto, vocês que já, o Darley, até por favor, fique à vontade também para participar desse debate. Você que já foi um goleiro, sente na hora, depois passa, estou pronto, levanta, joga, balança a poeira e dá a volta por cima. Como é que é? Bom, primeiro, a minha solidariedade ao Cássio, né? Que é um ótimo goleiro. Sim, uma solidariedade porque é aquela coisa, não entra em campo para errar, né, André? A gente não entra em campo para errar, entra para acertar. Evidentemente que ele deve ter tirado algumas lições, né, técnicas daquele lance, porque ele entrou de lado para a bola, e aí se ele tivesse feito o beabá, escaparia da mão dele, bateria no peito, estaria resolvido. Mas enfim. Mas aí, deputado, é muito pessoal, né? Tem, como eu disse aqui na minha fala, em jogos complicados, eu adorava jogos complicados. Quando eu jogava pelo Palmeiras, eu adorava jogar contra o Corinthians, contra o Santos, contra o São Paulo, os clássicos, né? E os jogos no interior, com pouca torcida, não me animavam muito. Então, é muito pessoal. De repente, ele tem a capacidade, ele se trabalhou, ou ele tem uma questão, mesmo que não trabalhada conscientemente, ele tem uma estrutura emocional inconsciente que faz com que ele possa rapidamente se recuperar. No jogo, depois, ele não foi muito acionado, porque a gente percebe isso nos próximos lances, né, nos outros lances. Ele não teve um acionamento assim para a gente entender como repercutiu nele aquele lance, aquela falha. Mas é muito pessoal. Eu vejo assim, o Cássio tem toda a capacidade de recuperação. Aliás, tem uma situação que ele foi tirado do time, né, há um tempo atrás, pelo Tite, quando o Tite estava lá. E ele esteve conosco, eu conversei com ele. Exatamente nesse momento que você precisa estar bem, feliz, continuar treinando para poder recuperar a posição, né? E parece que ele fez aquilo, porque foi uma situação que eu tinha vivido lá atrás. Enfim, são situações que não dá para a gente fechar a questão, mas o que dá para fechar a questão é que há uma necessidade, que é o debate dessa tarde, há uma necessidade desse trabalho emocional constante, não só, e aí eu vou de encontro ao que o Rodrigo falou, não só no esporte profissional, mas nas categorias de base. Eu acho que é lá que começa a sedimentar o futuro do atleta, o futuro do cidadão. Essa preocupação, e eu acompanho bastante nos clubes em São Paulo, porque a gente tem um trabalho também de prevenção a assédio sexual, assim como prevenção à manipulação de resultados. A gente vai para os clubes para levar esse tema. E fazendo esse trabalho, a gente tem um contato muito forte com os coordenadores das categorias de base nos clubes grandes de São Paulo, que é um trabalho muito bem feito.
né? E a gente espera que isso se prolifere para o Brasil todo, que essa preocupação que os clubes passam a ter, não só no profissional, acho que no profissional é menos efetivo do que nas categorias de base, pelo menos lá em São Paulo. E a gente espera que isso se prolifere e se torne uma prática mesmo, independente da questão da obrigatoriedade legal. Então vamos lá. O que acontece no esporte profissional, teoricamente profissional, é a cobrança pela performance, né? Se a gente focar no futebol, e não é só no futebol, né? A gente conhece um pouco o que acontece no voleibol, no futsal, nas modalidades coletivas principalmente. O foco é na performance. E a exigência é com a performance, né? Se a gente pegar um exemplo na Copa 2014, né, que o Leandro trouxe aqui, em 4 minutos nós tomamos, em 5 minutos tomamos 4 gols naquele jogo horroroso contra a Alemanha. Se a gente pegar e imaginar que o capitão daquela equipe era um menino de 23 anos, que era o Neymar, 22 para 23 anos, sem ainda uma maturidade para exercer essa função de responsabilidade, de uma participação do Brasil dentro de sua casa, com a pressão que foi, o erro começa daí. Então, imaginar que o atleta, porque ele tem um bom desempenho técnico, ele já está formado mentalmente, emocionalmente, é um grande erro. E a gente comete isso o tempo todo. A gente comete isso todo o tempo. Indo um pouquinho mais distante ou mais para perto, o menino que foi medalha de ouro, o Brás, no salto com vara, né, depois percebe que a performance dele deu uma caída. Por quê? Porque ele passa a ser cobrado, até que ele não tinha a responsabilidade de ganhar a medalha, ele foi lá e ele superou o francês, que era o cara, né? A partir do momento que ele passa a ser esperança de medalha, como o próprio Hipólito foi na Olimpíada e acabou no movimento perdendo a medalha, a coisa muda. Então, a performance, o resultado, não está vinculado à estrutura mental que o atleta possa ter. Então, eu acho que o nosso grande erro no esporte e no Brasil é esse, é de não entender que esse trabalho, como a gente já disse aqui, tem que começar lá atrás. E quando você começa a preparar o atleta emocionalmente para o resultado, você o prepara para os desafios da vida, né? Então, esse crescimento em paralelo, ele é importante para aquilo que a gente imagina como um trabalho cidadão. Como é que a gente trabalha para que um menino se torne um cidadão? Trabalhando emocionalmente, principalmente. Porque é aquela coisa, né? O atleta, aí voltando para o Leandro trouxe aqui uma questão importante mesmo. Atleta na ginástica olímpica, de 12, 13 anos, já é de alto rendimento. E ela está abdicando da infância e adolescência dela. Como é que isso repercute na cabeça dessa moça, lá na frente? Né? Fora as sequelas físicas. Como é que a gente lida com as sequelas físicas? Hoje, lá no sindicato, a gente está desenvolvendo um trabalho que é para melhorar a qualidade de vida do ex-atleta. Para ele, inclusive, desafiar as dores físicas, para poder ter uma melhor qualidade de vida, porque a gente foge das dores físicas. O atleta foge da dor física e ele não percebe o que ele está fazendo com a vida dele. Ele foge de uma série de questões emocionais fugindo das dores físicas. Enfim, então é bem abrangente. A gente precisa mesmo esmiuçar mais, trabalhar mais e divulgar mais. Por isso, está de parabéns, deputado. Eu quero, antes de passar, o Alberto Figueiras. O Alberto Figueiras, ele faz uma pergunta. Um atleta profissional tem riscos 4 vezes maiores de ter anorexia ou bulimia, quando comparado com a população em geral. 3 vezes maior de ter depressão, 2 vezes de ter transtornos de ansiedade. Quais as políticas públicas atuais para isso? Lembrando que os médicos não são preparados para isso. Qual dos senhores? Martorelli. Ele é pesquisador, né? Tem uma outra aqui. A próxima. É do Rafael também, Rafael Conde.
Como vocês pensam em fazer treinamento mental, cuidar da saúde mental no esporte, sem a presença do psicólogo ou psicóloga do esporte na comissão técnica? Eu acho que a gente já falou um pouco aqui, o deputado Danley, quando teve aqui, ele falou a respeito da resistência dos clubes e dos atletas, porque lá atrás foi muito mal usado a figura do psicólogo, né? Ele foi usado como um espião da comissão técnica do clube, isso antes da experiência que ele trouxe do Grêmio. Teve uma experiência lá atrás, se não me engano, com o Fluminense, foi muito mal sucedida, mas isso é passado, isso é passado. Os dados que ele traz aí eu não tenho condição de observar, mas a preocupação era tão grande que eu me reuni com o pessoal do Hospital das Clínicas em São Paulo, deputado, com o diretor de psiquiatria, porque ele aplica um teste para entender... Eu só vou pedir... Tá, rapidinho, né? Rapidinho, tá. Porque chegou mais perguntas e daqui a pouco nós vamos ter que estar no plenário. Tá, ele aplica um teste, se criou um teste para saber se o cidadão, aí no caso, se ele tem características do burnout. Burnout é o termo, né? Eu acho que é. Porque aí vem a depressão e a gente pode trabalhar na depressão. Mas ainda a gente está engatinhando, quer dizer, é um projeto que a gente tem para levar para a categoria dos atletas profissionais, que não só do futebol, a gente expande isso para todo mundo. Uma preocupação que o mundo moderno tem trazido para a gente, né? Essa loucura que a gente vive, os atletas ainda mais com a exposição, ainda mais nas mídias sociais, buscando performance e resultado o tempo todo, e a frustração de não conseguir o resultado, isso aí causa problema. Mas, enfim, eu acho que a gente está... política pública a gente não tem, né? Agora é uma tentativa, principalmente no esporte de alto rendimento profissional, e uma tentativa muito feliz da gente debater esse assunto para poder melhorar um pouco esse quesito. Também quero agradecer o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, na pessoa de seu presidente, Rinaldo Martorelli. Muito obrigado e as suas considerações finais. Primeiro, deputado, eu queria agradecer ao Rodrigo Ascioli, ao Marco Laporta, ao Leandro Macedo, pelos ensinamentos que me trouxeram, né? Pela abrangência, pela inteligência no debate. Queria agradecer muito o Lindenberg, que está sempre aí conosco, sempre nos auxiliando. Agradecer e parabenizar o senhor pela iniciativa de discutir um assunto tão importante, né? Que até então parece de menor valor, mas ela é importante para não só para a gente buscar uma melhoria no esporte, mas uma melhoria para o cidadão. E também, né, chegando à conclusão que dá atenção de alguns ajustes no texto, e a gente, havendo necessidade, a gente está aí disposto a colaborar sempre. O meu agradecimento.